Hoje a Santa Igreja nos apresenta um evangelho muito bonito, Lucas capítulo 15, o evangelho do filho pródigo ou do pai da misericórdia. É muito bonito olhar que nesse evangelho Lucas ele narra uma grande pintura, um grande quadro, o quadro do pai diante dos dois filhos. O pai que tem o coração cheio de amor, cheio de misericórdia. Mas é interessante notar que Lucas, neste grande quadro, ele coloca este quadro entre uma provocação, onde diz no Evangelho que os publicanos e os pecadores aproximaram-se de Jesus para escutar. Jesus que pregava. E os fariseus, os mestres da lei, criticavam a atitude de Jesus de estar entre os pecadores, acolhendo os pecadores. E até de fazer refeição com eles. E Jesus, vendo esta dureza do coração dos fariseus, dos mestres da lei, ele conta esta parábola. A parábola do filho pródigo, onde ele está bem no centro do Evangelho de Lucas, capítulo 15. E nessa parábola, Jesus ele vai contar a história de um pai que tinha dois filhos. E os dois filhos trabalhavam com esse pai. Mas a um certo momento, o filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai, com muita dor no coração, dividiu os bens entre eles e deu ao filho. E poucos dias depois, este filho mais novo juntou tudo que era seu e partiu para um lugar bem distante. E nesse lugar bem distante, ele esbanja tudo numa vida desenfreada, sexo, drogas, tantas coisas, gasta tudo. E quando vê sem nada, tem que trabalhar. Mas é muito bonito olhar que este pai, ele não nega a parte da herança do seu filho, ao seu filho. Ele dá. Ele dá mesmo com uma dor profunda no seu coração. Porque ele sabia que era inútil reter. E o pai corre o risco educativo de perder o seu filho. Porque ele sabia que era inútil segurar. Que mais cedo ou mais tarde aquele filho iria deixá-lo. E esse é o grande mistério do amor de Deus. Deus nos ama tanto, nos deseja, mas ao mesmo tempo Ele não nos prende. Ele nos deu o maior dom, a liberdade, e nos deixa livre. Deus, diante da nossa liberdade, se torna impotente, por amor. Ele nos deixa partir. Deus corre o risco de nos perder. E esse filho que vai, se perde, faz tudo numa vida mundana, uma vida errada, gasta todo o dinheiro, se vê com fome, e ele vai procurar emprego. Ele arruma emprego para pastorear os porcos, que para o judeu era horrível os porcos, eles queriam distância porque eram animais imundos, e ele vai trabalhar no pior serviço, esse filho mais novo, de pastorear os porcos. E tinha tanta fome que tinha vontade até de comer a comida dos porcos. E quantas vezes, irmãos, nós também nos assemelhamos a esse filho mais novo, que temos tudo na casa do Pai, mas a um certo momento queremos dizer para Deus: dá-me a minha parte. Não quero mais saber de viver contigo. Quero seguir a minha vida. Quantas vezes em nosso coração desejo do pecado,
desejo das drogas, do adultério, de uma vida mundana, olhando tantos que vivem essa vida. E também nós, como Adão, caímos nesse pecado, muitas vezes, e depois vemos que perdemos, não temos nada, estamos nu. E o filho, quando cai em si, ele vê que estava nu na miséria, e diz, quer saber? Na casa do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou embora, vou voltar para a casa do meu pai, e dizer a ele, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E, irmãos, olhando este trecho, eu vejo que esse jovem não estava convertido. Ele volta para a casa do pai porque ele tinha fome. Que ele queria o prazer, queria tudo que ele tinha naquela vida anterior. E na casa do pai ele tinha tudo. Ele não volta porque ele amava o pai. Não volta por amor, mas ele volta pela dor. Não porque ele se converteu, mas porque ele estava sofrendo, estava com fome. Mas graças a Deus que ele voltou. E a parábola fica mais rica, que diz que esse jovem ele parte, ele vai decorando aquela frase no meio do caminho, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno de chamar de teu filho. Trata-me como um escravo, como um empregado. Mas esse pai que sentia dor à falta do filho, todos os dias esse pai se colocava na varanda da casa, olhava a estrada, para ver se aquele filho chegava. E um certo dia esse pai que esperava, ele estava ali, esperando. E quando ele vê aquele filho, diz o Evangelho que o pai corre ao encontro do filho, sente compaixão, abraça, cobra aquele filho de beijos. E que cena maravilhosa, porque mostra o pai que nos espera, que espera o seu filho perdido. Diz no Evangelho que o pai ele teve compaixão. E essa palavra, compaixão, ela remete a uma palavra em hebraico, que a recede, onde diz que o pai, ele olhou aquele filho e viu a carne da sua carne, e tinha as suas entranhas remexer, porque aquele filho era a carne da sua carne, era o seu amor, a sua vida. Um amor profundo, um amor entranhado, que é o próprio amor de mãe, para mostrar assim que esse coração do pai, que é o coração de Deus, é o coração daquele que olha o filho como uma mãe olha, o filho que nasceu das suas entranhas. E não tem como rejeitar, pelo contrário, o que é consigo faz parte da sua vida. E o pai, ele desce da sua dignidade de pai, da sua severidade, do seu status, ele deixa tudo isso para trás, ele se lança no pescoço do seu filho, agarra-o e beija-o. Para ele não interessa o que os outros já pensaram, o que ia acontecer, ele interessa amar. Ele sai de si mesmo, ele desce ao encontro do filho e dá a sua dignidade ao filho, restitui a dignidade ao filho, coloca-lhe um anel no dedo, dá sandálias, dá roupas novas, manda matar um novilho. E o mais engraçado é que esse pai não deixa o filho abrir uma boca, abrir uma só palavra. O pai, ele quer amar. Não importa que aquele filho era um imbecil que não soube dar valor. Não importa qual a justificativa que aquele imbecil vai dar. Mas o que importa é que aquele imbecil que ele ama está ali. E que ele quer amar ainda mais. Quer ainda mais dar o seu amor. Manda trazer tudo, a túnica, veste o seu filho, coloca o anel, coloca as sandálias nos pés, mata um novilho gordo. Vamos fazer festa, porque esse filho voltou. Irmãos, eu confesso, como padre, que alegria. Quando eu estou no confessionário, vejo pessoas depois de 20, 30, 40 anos, 10 anos,
se confessar, chorando seus pecados. E quantas vezes eu também choro por essas pessoas. Choro porque sinto o grande amor de Deus, o grande amor do Pai, com esse filho que está voltando, e o quanto o Pai está contente com esse filho que retorna, porque quer amá-lo, quer dar dignidade da vida que ele teve perdida e vazia, quer restituir-lhe uma vida nova, quer fazer a festa. Mas é triste ver que havia o filho mais velho, aquele filho mais maduro, que volta para sua casa do trabalho, ouve a música, a dança, vê o barulho, chama um dos criados e pergunta: o que está acontecendo? E um dos criados responde: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque ele recuperou a saúde. Mas esse filho mais velho fica com raiva, não quer entrar na festa. E o pai, sabendo que o filho mais velho estava ali, vai ao seu encontro e explica. O filho mais velho, ele diz: eu estive sempre contigo e tu nunca me desses um novilho gordo para me matar, para comer com os meus amigos. Mas a esse teu filho que gastou tudo com as prostitutas, que fez isso, fez aquilo, tu dá tudo, e a mim não. E o pai, mais uma vez, desce da sua dignidade. O pai não precisava dizer com que ele tinha gastado, o que ele tinha feito. O dinheiro era dele, a vida era dele, ele não precisava dar satisfação para o filho. E nem chamá-lo o filho para a festa. Na verdade, o senhor dizia: vai meu filho, fica quieto, entra, depois a gente conversa. Ele não. Ele explica para o filho: mas meu filho, o teu irmão estava morto, agora recuperou a vida. Ele voltou. E o filho mais velho não aceita. E o Evangelho termina dizendo que não se sabe se esse filho mais velho entrou para a festa ou ficou de fora. Para mostrar assim que essa parábola ela continua na nossa vida. Porque muitas vezes nós somos esse filho mais novo que quer ir na vida do mundo, pecar, sair da casa do pai e fazer tudo. Dizer: na minha vida quem manda sou eu. Mas do outro lado nós também somos esse filho mais velho, que temos tudo na casa do pai, mas não conhecemos o pai. Temos tudo e nos achamos escravos. Vivemos as leis, os mandamentos, mas não por amor, não porque amamos o pai, mas porque nos sentimos empregados e não filhos. Na verdade, os dois filhos são dois imbecis, que nenhum deles conheciam o verdadeiro coração do pai, o quanto o pai os amava, quanto amor tinha naquele coração. Quantas vezes nós também, dentro da igreja, dizemos: às vezes vemos um que nunca vem na igreja, depois quantas vezes vejo as pessoas criticarem, dizendo: aquele lá que tem uma vida mundana, nunca vem hoje na igreja, mas como se, graças a Deus que ele vem na igreja. Não importa se ele pecou, se adulterou, se usou droga, graças a Deus que ele está vindo, está voltando à casa do Pai. Irmãos, o quanto devemos nos converter. Mas uma chave linda deste evangelho é que, na verdade, o verdadeiro filho pródigo é o próprio Jesus. Jesus que saiu da casa do Pai, se rebaixou, assumiu a nossa condição humana, tocou o mais fundo da humanidade, foi no mais fundo dos homens, atrás dos pecadores, buscar os pecadores, as prostitutas, os publicanos, tocou o fundo da humanidade, assumiu, carregou com si todo esse pecado, toda essa humanidade pecadora, e na cruz se fez pecado para reconciliar o homem com Deus.
mostrando assim que é possível ainda voltar à casa do Pai, mas agora voltar por amor. E nós só entendemos esse evangelho profundamente do filho pródigo quando lemos a segunda carta dos Coríntios, que diz: com efeito, em Cristo Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós os suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Irmãos, então hoje acolhamos este perdão do Senhor na nossa vida, olhamos esse coração misericordioso do Pai, peçamos que o nosso coração, pela intercessão de Maria, seja cada vez mais amoldado a este coração, a este amor recede, entranhado, para que possamos acolher aqueles que vêm conosco e nos deixar acolher. E que Maria, Rainha da Paz, nos ajude nesta caminhada de amor e de perdão, de reconciliação com Deus, com o outro e conosco mesmos. Amém.